Boa noite. Vamos lá, para quem está por aqui já, a gente já vai começar. Essa é uma noite de live, mais uma live. Toda semana a gente está tendo lives interessantíssimas. E daqui a pouco eu vou chamar aqui a minha convidada. A gente vai tratar de um assunto polêmico, digamos assim, mas muito interessante. Então vamos lá. A gente vai deixar essa live salva, vou deixar salva, gravada, para quem de repente não pode assistir nesse horário, né? O pessoal geralmente acaba ainda tá trabalhando, ainda não chegaram nem em casa, enfim. Mas vamos lá. Já vou chamar aqui a nossa convidada, minha convidada. Deixa eu ver, Marcelo, tudo bem, Marcelo? Bom que você está aqui com a gente, muito bom. Vamos lá. Então, eu vou chamar aqui a nossa convidada. Olá! Olá! Tudo bem, doutora? Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, tá tudo certo. Boa noite, doutora Luciana Casari. É isso, né? Isso mesmo. Doutora Luciana, muito obrigada por aceitar o meu convite para estar aqui comigo hoje nessa live. Para mim é uma honra, né? Sempre agradeço, porque eu sei que o tempo das pessoas é precioso. E uma vez que você acaba se doando um pouquinho para levar o conhecimento para outras pessoas, isso é muito louvável, é muito bacana. Agradeço, viu? A tua participação aqui. Eu fico muito feliz. Para quem não conhece, doutora Luciana, vou apresentá-la. Doutora Luciana Casari, eu estou colando aqui, por isso que eu estou olhando para o lado, estou olhando para o computador. Ela é advogada especialista em gestão de pessoas. Também é vice-presidente da Comissão Jovem Advocacia da subseção OAB Vila Prudente. E também tem 20 anos de experiência em RH, preposta em audiências trabalhistas, ou seja, a doutora Luciana está habituada a lidar com gente. Além da advocacia, ela também tem essa experiência aí na área de gestão de pessoas. Isso é muito bacana e também agrega na sua advocacia, né, doutora? Sim, correto, é isso mesmo. Eu tenho 20 anos nessa área. Muito bom, né? Isso. Facilita, né, nessa questão da própria profissão, né, que a gente tem o contato com muitas pessoas e a comunicação é muito importante, essa facilidade, né? Isso mesmo, facilita bastante, né? Esses 20 anos de carreira que eu tenho em gestão de pessoas ajudou muito na parte de advogado. Certo. E vamos comentar do nosso rosa? Sim, que a gente tá de rosa.
Vamos comentar o porquê que nós duas estamos de rosa aí, sem combinar, viu, gente? Foi sem combinar isso aqui. É o nosso Né, doutora? rosa. Isso. Outubro rosa. Isso mesmo, outubro rosa. Foi sem querer, gente. E as duas de rosa. Muito bom. Nós vamos falar aqui hoje sobre um tema, né, que fala da importância, o que né, isso representa a prática, né, a importância da prática jurídica para o jovem advogado, a importância da prática jurídica. E eu estou trazendo aqui nessa live algumas perguntas básicas, a gente não vai se estender muito, sobre esse tema, tá? Que eu gostaria de estar perguntando para a doutora Luciana, porque a doutora Luciana, ela, só para esclarecer, né, doutora, quanto tempo que a doutora tem de formada, de OAB, OAB ativa? De OAB, hoje eu estou fazendo 6 meses de OAB ativa. Eu acho que para mim aqui está travando a internet. De estar continuando, porque para mim aqui ela está travada. Aí o que eu posso falar? E desde de abril, a carteirinha da ordem, são 6 meses, e 6 meses eu estou... Agora sim, agora... Voltou. Aí onde você está um pouquinho escuro, doutora, mas eu consigo te ver. Tenta mexer aí no teu celular. Agora eu não consigo mexer muito, não. Tá. Mas vamos deixar assim. É a sombra, acho que faz sombra, depende do movimento, faz a sombra. Mas vamos seguindo, então, em frente aqui. Então, vamos lá. Bom, como a gente estava falando, né? O nosso tema da live de hoje é sobre essa importância da prática jurídica do jovem advogado. Eu perguntei para a doutora, né, quanto tempo de OAB, a doutora me disse que são 6 meses hoje, inclusive, que está completando 6 meses de OAB ativa, né, e assim, com certeza a doutora enfrentou no início, logo de cara, e ainda deve enfrentar algumas situações, assim, um tanto de dificuldade, né, na carreira de iniciante na advocacia, né, como iniciante na advocacia. Eu acredito, porque eu também, hoje eu tenho 20 anos, nem sei, perdi as contas, acho mais de 20 de advocacia, sempre autônoma, então imagina quanta história tem para contar, né? E a gente está todo dia aprendendo. O que eu gostaria da gente colocar aqui em pauta, nosso assunto, queria perguntar para a doutora quais são os principais obstáculos que o jovem advogado, eles precisam atravessar, na verdade, esses obstáculos para eles poderem estar exercendo essa atividade de advogado. A doutora podia comentar alguma coisa aqui para a gente? O que eu posso estar adiantando, né, nesses 6 meses que eu estou de OAB ativa, é a falta de experiência. A falta de experiência foi um obstáculo que eu tive que enfrentar. Além dessa falta de experiência, o grande número, né, de pessoas, a concorrência que existe, também é um outro fator. Você vê que a cada exame da ordem são vários aprovados, então, assim, fica essa concorrência. Para a gente iniciante, se torna um obstáculo muito grande mesmo. E as poucas oportunidades que o mercado oferece. E aí você acaba, às vezes, sim, essa dificuldade de inserção no mercado de trabalho, na advocacia, essa dificuldade de já começar. Para quem não tem pai, padrinho, não tem dinheiro, às vezes, né, tá sem dinheiro.
sem apadrinhamento, não tem experiência, já está com a carteira na mão e realmente enfrenta esse momento complicado, né? A pessoa fala, e agora? Né? Como que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar e não estou tendo oportunidade. E fora que, como a doutora falou, cada vez mais existem mais universidades, mais faculdades de direito, formando cada vez mais o número de pessoas que se formam em direito hoje em dia, não, né? E até que conseguem passar no exame da ordem, é um número muito grande. Então, parece assim, fala, nossa, mas o mercado está saturado. E, na verdade, o que importa é você saber se destacar no meio disso tudo. Isso. Isso mesmo. Porque nem todo, né? Esse é o correto. Tem campo para todo mundo. Tem campo para pensei que ia cair. Tá boa a conexão aí? Tá, né? Aqui tá tranquilo. Tá, de vez em quando dá uma instabilidade aqui. Então, então você acredita, doutora, acredita que o que mais está pegando aí no teu caso seria a concorrência, é isso? Que tem muito advogado. Sim, além Mas dessa concorrência, a falta de experiência também, viu, Sim, doutora Márcia? também. A falta de experiência também. Isso também, no início, é muito maçante. Né? Porque os escritórios, apesar de às vezes até precisam de pessoas para trabalhar, né? Na equipe, digamos assim, mas eles já falam que eles querem com uma certa experiência ou especialista em tal área, seria esse o caso. Porque o advogado que já está com a OAB ativa, ele não é mais estagiário, né? Ele não pode ser, não é considerado um estagiário. Então, acho que fica esse conflito, né? Sim. Entendi. Existe sim. Entendi, mas assim, na verdade, eu acredito que tem algumas estratégias para driblar essa situação, né? E a gente depois pode até abordar isso mais para frente, tá? Então, a questão da falta de experiência, né, pouca oportunidade para ele começar na carreira e se inserir no mercado, né, de trabalho, alta concorrência, como a doutora falou, e a questão também de não ter dinheiro. Está começando, então tem a própria dificuldade financeira, a não ser que ele já nasce dentro de uma família, né, que está numa condição financeira boa e tem dinheiro, enfim, já alguém que pode bancar para ele já começar, né? Então, isso. No geral, não é assim. Esse seria um caso específico aí, né? Uma exceção. E com relação às universidades, como a gente até já mencionou aqui, essas universidades, elas não ensinam aos alunos, né, que a atividade do advogado, apesar de não ser uma atividade mercantil, né, não é um comércio, né, não é uma atividade mercantil, porém, a universidade ela não passa a visão para o aluno de que o aluno ele vai usar essa atividade profissional para sobreviver. Então, precisa ter lucro, precisa ganhar dinheiro com a advocacia, porque senão como que ele vai garantir o seu sustento próprio e o sustento da sua família também. Então, a gente sente que, principalmente, né, atualmente, a situação está bem complicada para o aluno, né, que se forma e não tem essa noção, né. No caso, você acredita, doutora, assim, no seu ponto de vista, né, que, além da teoria, né, porque aprende muita teoria, e aí, o que mais poderia ajudar o advogado que acabou de finalizar o curso de Direito e vai estar aí para tirar a OAB, fazer a prova da OAB e começar a trabalhar? E como eu falei, né, apesar de não ser uma atividade mercantil, a advocacia, o advogado tem que ter essa noção de que ele tem que ter lucro, ele tem que ganhar dinheiro para ele sobreviver, né, para ele garantir o seu sustento e o sustento da família dele. Então, essa noção a faculdade não mostra, o advogado não sai conosco com essa orientação, digamos assim, né? A gente não tem matéria de gestão, de escritório, né, não se ensina as diferenças, né, do que o que é ser advogado autônomo, o que é, né, ser um advogado que tem efetivamente uma empresa, né? O que é ter uma equipe, trabalhar com a equipe? Que história é trabalhar com a equipe? Eu tenho que ter escritório físico para ter equipe?
né? Eu posso ter um escritório virtual para ter equipe, né? Então, tem tanta coisa que o jovem advogado tem direito de saber, deve saber, e infelizmente muitos não sabem, né? Então, além da teoria, a doutora fala para nós aqui, né, o que a doutora fala nesse sentido, né? O que mais poderia a faculdade, no caso, né? O que falta? Né? A faculdade ela traz uma carga muito pesada de teoria. Assim, vamos colocar em torno de 90%. E existe a parte prática, eles têm alguns núcleos que abordam em torno de 10% de parte prática. Mas a faculdade, ela deveria reestruturar e acrescentar na grade planejamento estratégico. Que, né, seria bom colocar esse planejamento estratégico para o advogado em questão de gestão financeira. Como Exatamente. bem comentado, né? É importante a gente ter essa noção de uma gestão financeira, até mesmo se você definir a sua profissão como advogado autônomo, por exemplo. Exatamente. Então, Exatamente. para mim falta isso, esse planejamento estratégico em adicionar na grade a gestão financeira. Fora que também falta aquela questão de o advogado saber lidar com o cliente, né? Com o litígio, com as causas que de repente ele vai pegar, a questão que eu falo, psicológica, saber lidar no emocional. Isso também não é ensinado para a pessoa, né, que está ali estudando direito, não tem uma matéria, digamos assim, uma cadeira que eles falam, né? Não tem uma matéria, por exemplo, a psicologia forense, né? Também é algo que seria um diferencial, porque você vai lidar com pessoas que estão passando por problemas, e problemas diversos, né? Não é, por exemplo, às vezes o advogado vai pegar um caso de um acidente de trânsito, uma batida normal de carro, nada, não tem, né, não tem vítima, tal, é um dano que aconteceu ali no patrimônio da pessoa. É uma relação que não é de continuidade, ele só as causas, depois as pessoas não vão se ver mais. Então, quando esse tipo de situação é uma situação que não envolve nenhuma relação, né, de família ou de continuidade, né, não envolve nada disso. Não vai ver nunca mais, aquela pessoa acabou ali. Agora, existem situações, né, existem casos onde envolve sim relação de continuidade familiar, né? E aí são problemas diversos que o advogado, quando ele não tem essa experiência,